A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui então para quarta-feira, né, dia 30 de junho. E mais uma vez então, nós não sabemos como se dará, nós estamos chegando aí no ápice do coronavírus em Goiás, mas então virtualmente ainda. E peço a todos vocês que tenham um olhar bondoso com os cultos online. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, o que você vê será bom. Então, nós não temos outra opção agora. Se não temos outra, como diria na minha terra quando eu era pequeno, se não tem tu, vai tu. Então, nós temos que aproveitar o que temos, e o que temos para hoje são esses mecanismos online. Louvado seja Deus, né? Nos preparou aí nos últimos 5 anos no WhatsApp, no Instagram e nas mídias, talvez para a gente chegar nesse tempo e poder fazer o que tinha que ser feito sem muita lamentação. Mas, nesta noite, então, quero falar com os irmãos algo que esta semana Deus falou muito ao meu coração. Quero começar com Jó, então. Jó, no capítulo 1, no versículo 1. Havia um homem temente a Deus. Um homem que temia a Deus, né? E Jó, ele tem uma característica muito incrível, porque ele começa o seu livro, o primeiro versículo, exaltando a capacidade moral de Jó, o brilho de Jó, a característica intrínseca que ele possuía de ser fiel aos seus princípios, de ser fiel ao seu Deus, de ser fiel àquilo que ele acreditava. Então o versículo 1 do capítulo 1 diz que ele era um homem temente a Deus, fiel e temente a Deus. E o livro de Jó, termina o livro de Jó, dizendo que Jó era um homem que reencontrou o favor de Deus, recebeu tudo em dobro, e um homem fiel, um homem temente, um homem que servia. Evidentemente que do capítulo 1, dos versos seguintes até o 42, até o final do livro, nós encontramos um Jó que subiu a montanha, desceu o vale, um Jó que experimentou o ganho e a perda e o ganho, a amizade e a inimizade, um homem que experimentou a saúde e a doença, mas um homem que termina os seus dias, apesar de todo o trajeto da sua existência, com a sua hombridade, com o seu caráter, com a sua moral, com a sua fidelidade a Deus. A primeira lição que eu aprendo é que não são as circunstâncias que determinam quem somos. Porque Jó, ele começa e ele passa por todas as tribulações, e ele termina os seus dias como aquele homem íntegro, temente a Deus, um homem que servia, um homem que se preocupava com a vontade de Deus. Recentemente eu vi no seriado de televisão uma frase que dizia que as cicatrizes elas contam de onde nós viemos, elas não ditam para onde nós vamos. Então todas as circunstâncias difíceis que nós passamos em nossas vidas não nos dá o direito de sermos infiéis, de abandonarmos Deus, de blasfemarmos, de vivermos uma vida dissoluta, de vivermos uma vida que não confere o querer de Deus. E Jó foi assim. Jó teve atitudes incríveis que nós deveríamos aprender tais atitudes, colocar em prática em nossas vidas, para que nossas vidas andassem de forma mais fiel e correta diante de Deus. São atitudes da vida deste homem que experimentou o monte e o vale, que experimentou a saúde e a doença, a prosperidade e a miséria. Atitudes deste homem que nós deveríamos aprender e colocar em prática em nossas vidas todos os dias. E a primeira delas, eu anoto, está no capítulo 42, no verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Talvez a primeira atitude de Jó que me chama a atenção e que me leva a pensar que talvez eu e você precisamos ter essa atitude, é a atitude de ver Deus. A maioria expressiva de nós não conseguimos olhar para Deus e manter os nossos olhos firmes em Deus. Eu me lembro quando no Velho Testamento a tribo de Israel pecou e Deus lançou sobre a tribo uma praga de serpentes, e Moisés então ora a Deus e pergunta o que fazer. Deus fala a ele que ele deveria levantar, suspender numa estaca de bronze uma serpente de bronze, e todas as vezes que o homem fosse picado por uma das serpentes, ele deveria fixar os seus olhos ali no estandarte e seriam curados. Jesus Cristo
foi e é e será eternamente o novo levantar de Deus no estandarte, na cruz, para que todo homem olhasse para ele e quando olhasse para ele fosse curado de seus pecados, de suas mazelas. Quando nós aprendemos a olhar para Jesus Cristo, nós aprendemos a cura de Deus, nós descobrimos a salvação de Deus, nós descobrimos o equilíbrio de Deus sobre nós. É como andar numa pinguela, atravessar o rio na pinguela. E quando você mantém fixo o seu olhar no horizonte, você vai. Mas quando você olha para baixo, parece que o abismo te puxa, parece que o abismo te suga, e você perde o equilíbrio. Quando você tira o olhar de Deus, você perde o equilíbrio. E o abismo, as trevas, o pecado, te suga. Uma atitude de Jó que me faz pensar é a atitude de saber que os meus olhos precisam ver Deus, que eu preciso olhar e contemplar a glória do Deus eterno, eu preciso vê-lo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso poder dizer que agora os meus olhos te veem, evidentemente que meus olhos da fé, evidentemente que os olhos do meu coração, ver o Senhor, saber que Ele está aqui, saber que Ele é grande, saber que Ele cuida de mim, que Ele não me deixa, que Ele não me desampara. Talvez seja uma das maiores grandezas de um homem, é a capacidade, é a ciência de conhecer quem é seu Deus. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós nos perdemos no meio do caminho, porque tiramos os olhos de Jesus Cristo, porque olhamos as circunstâncias ao nosso redor, mas Jó diz, meus olhos te viram, e isso mudou tudo, os meus olhos te viram, e isso fez com que renascesse um novo caminho, os meus olhos te viram, e isso deu-me vida, e isso me deu a capacidade de levantar e continuar, e isso me deu a capacidade, o dom de continuar olhando para Ele e saber que Ele está comigo, que Ele não me deixa, que Ele não me desampara. Uma atitude então que Jó teve foi de olhar e ver o Senhor. Os meus olhos, no capítulo 42, verso 5, os meus olhos te viram. Então veja Deus na sua vida, nos detalhes da sua vida, no acordar com saúde da sua vida, no cuidado de Deus com sua vida. Veja Deus na sua existência. Uma segunda atitude de Jó que acredito deveríamos aprender, isso se encontra no capítulo 42, ainda no verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Uma atitude incrível de Jó em meio a todas as suas dificuldades e pendências é saber que os planos de Deus não falham. E eu fico sempre imaginando e pensando nessa grandeza da capacidade, da fé, da ciência, do conhecimento de que os planos de Deus não podem ser frustrados, ou seja, aquilo que foi plano de Deus na sua vida, Satanás não poderá arrancar, Satanás não poderá esfriar, Satanás não poderá tirar de você. Exige então dois esforços sobre-humanos. O primeiro é crer que Deus deu a você esses planos, que o que aconteceu na sua vida foi querer de Deus. E o segundo esforço é crer que o querer de Deus não pode ser destruído. Satanás, a vida, as circunstâncias, nós não podemos apagar o querer de Deus, nós não podemos frustrar Deus. Precisamos então aprender a olhar com os olhos de Deus e ver aquilo que é o querer de Deus sobre nossas vidas. Incrivelmente, vejo as pessoas orando, pedindo a Deus empregos. Aí 3 meses depois começam a duvidar que foi plano de Deus. Filhos, casas, carros, enfim. Toda uma vida você coloca diante de Deus, e me parece que 2, 3 dias depois você já perdeu a capacidade, o dom de acreditar que é plano de Deus.
E se é plano de Deus, não pode ser retirado, não pode ser frustrado, não pode ser apagado. É necessário então buscar os planos de Deus, é necessário crer que é o plano de Deus, e é necessário crer todos os dias que o plano de Deus não pode ser apagado. Continuar crendo, ainda que as circunstâncias, ainda que as diversidades, ainda que as dificuldades, ainda que o tempo diga que está difícil. Quanto a mim, vou continuar crendo como Jó. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O querer de Deus não pode ser apagado. O querer de Deus não pode ser desfeito. Vou continuar crendo que a palavra de Deus ela é verdadeira, que ela diz a meu respeito, eu posso acreditar e confiar. O que Deus falou sobre mim é fato, é absoluto, e homem, nem ciência, nem tempo, nada pode apagar os planos de Deus para mim. O que você precisa é aprender a continuar crendo. Não na segunda-feira, na quinta-feira, na terça-feira, na sexta-feira, quando vier a dificuldade, já abrir mão, desistir dos planos de Deus e tentar fazer por suas próprias forças, e buscar refúgio no Egito, e buscar refúgio nos seres humanos. Não, Deus ele é soberano nos seus planos, Deus não falha no seu querer, Deus não falha na sua soberania. O plano de Deus jamais pode ser desfeito, frustrado. Então, se é plano de Deus, eu posso crer e descansar. Pandemia, ameaça de trabalho, de redução salarial, morte, enfim. Eu irei crer no plano de Deus, independentemente do que me sobrevier. Eu irei glorificar a Deus. O que marcava o caráter de Jó, a sua fidelidade, a sua moral, é que em todos os momentos, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na prosperidade, no infortúnio, ele mantinha-se diante de Deus o adorando, crendo na sua glória, crendo na sua majestade, crendo na sua grandeza. O que você precisa, evidentemente do que você precisa, não são de dias melhores. Você precisa crer no propósito de Deus. Saiba que o propósito de Deus não falha. Saiba que o propósito de Deus não desconfigura. Saiba que Deus continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e nada poderá apagar a sua grandeza. Saiba que Deus está no controle, continua no controle e estará no controle independentemente do que nos sobrevier. Os planos de Deus acerca de nós, os seus planos a nosso respeito não poderão ser frustrados. Ele continua sendo Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas. Então, uma atitude de Jó que me chama a atenção, a capacidade de ver Deus. Uma segunda atitude de Jó que me chama a atenção, a capacidade de acreditar nos planos de Deus, de saber que não falham. E uma terceira atitude de Jó, que penso eu, nós deveríamos aprender, está no capítulo 1, no verso 20. Depois de Jó ter perdido quase tudo, no versículo 20, então o Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Uma atitude de Jó que me chama a atenção, essa terceira atitude, a atitude de adoração. É igualzinho a você, não é? Na primeira dificuldade blasfema, na primeira dificuldade para de vir à igreja, na primeira dificuldade culpa alguém. Na primeira dificuldade, olha atravessado para Deus, mas Jó não. Independentemente do que lhe sobreveio, Jó adorou. É uma atitude de adoração, atitude de caráter, atitude de vida. Atitude da alma de Jó. Ele adorou quando estava tudo bem, ele adorou quando estava tudo ruim. Ele sabia que Deus estava acima daquilo que ocorre aqui com os homens
debaixo do sol aqui na terra. Ele sabia que Deus se mantinha soberano independentemente do que lhe acontecesse. Que Deus mantinha a sua soberania. Meu querido, você precisa aprender a adorar. Vejo tanta reclamação, vejo tanta insatisfação, vejo tanta blasfêmia, mas eu olho para a história bíblica. E os grandes homens, a galeria da fé de Hebreus 11, são homens e mulheres que adoravam, que sabiam que Deus era Deus, que sabiam que Deus estava acima de qualquer coisa aqui na terra, que sabiam que Deus mantinha a sua postura de rei eterno, independente do que aconteceria com os homens. Você precisa adorar. Você precisa aprender a ter coração voltado para Deus e dar o glória a Deus, independentemente daquilo que nos sobrevier deste tempo, dos nossos medos, dos nossos assombros. É glória a Deus sempre, é a Ele seja o louvor, seja a honra, seja a glória. E Apocalipse diz que é sempre eterno. E Apocalipse diz que é para todo sempre. E Apocalipse diz que independente das circunstâncias, a Ele seja a honra e a glória, a Ele seja a adoração. Querido, aprenda a adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, glorificá-lo por este tempo, glorificá-lo por nossas vidas, glorificá-lo por nossos acertos, ser grato por nossas dificuldades, nossos erros, nossa vida, nossa existência até aqui. Adore ao Senhor, independente de qualquer coisa, glorifique o nome de Deus sobre sua vida. E Jó faz isso, ele adora. Então, 3 atitudes que nós deveríamos aprender urgentemente. A primeira, aprenda a ver Deus. A segunda, aprenda a crer nos planos de Deus, porque eles não podem ser frustrados. E a terceira, aprenda a adorar, porque Deus é Deus de toda glória, de toda adoração, e Ele espera isso dos seus filhos. Então, meus queridos irmãos, você aí na sua casa, você de onde nos assistir, deixe o seu coração encher de atitudes de homens fiéis e tementes a Deus como Jó. Seja fiel, veja o Senhor, crê nos seus planos e o adore todos os dias e momentos e circunstâncias da sua vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu honro, glorifico a Ti, abençoa o Teu povo, cada uma vida, alcança cada uma vida que nos assiste, e enche os seus corações de atitudes de homens tementes a Deus. Eu Te honro, eu glorifico e abençoo, Deus, cada uma vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.